Muito bem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, que o Senhor realmente esteja nos dando, que a pessoa do Espírito Santo esteja nos dando esta alegria, como foi orado há pouco, né? O irmão colocou que apesar das adversidades, das circunstâncias contrárias ao nosso querer, ainda assim possamos ser encontrados com os corações cheios de alegria e gozo no Senhor. Isto pode acontecer mesmo quando os nossos planos não estão de acordo com o que queremos, quando vimos na própria estabelecimento da igreja em Filipos, né? Quando Paulo e os seus companheiros de viagem, os seus irmãos estavam indo para aquela viagem missionária, e o Senhor simplesmente disse, não vai para lá, vai para cá. Muitas coisas dessas vão acontecer, e mesmo assim aconteceram vários percalços, né? Várias dificuldades, a prisão, aquela jovem ali que estava perturbando, não a jovem em si, mas o espírito que a possuía, enfim, várias adversidades se deram, mas mesmo assim a igreja foi estabelecida ali em Filipos, e agora Paulo está escrevendo aos filipenses, e esta alegria então deve ser mostrada neste ponto, mesmo quando as coisas não estão indo conforme nós planejamos. Precisamos estar mostrando esta alegria porque nós sabemos que o Senhor está operando em nós e através de nós. Deus nos salva para que nós possamos ser usados por Ele. Ele nos dá dons, Ele nos dá a possibilidade de cooperação, e esta cooperação é em amor, é baseada no Espírito Santo que habita em nós, e este amor é o próprio Espírito que derrama em nós. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é um amor natural. Eu não amo a causa de Cristo porque eu nasci assim. Eu não amo a causa de Cristo porque a minha mãe me ensinou assim. Não, eu amo a Cristo, eu amo a causa de Cristo porque um dia eu reconheci que era pecador, e o Espírito Santo então passa a habitar na minha vida, e aí eu passo a perceber a igreja, o evangelismo, eu passo a perceber os ministérios, a minha ação e a minha participação dentro do corpo de Cristo, de forma a glorificar a Deus. E por isso que eu amo o ministério, é por isso que eu amo realizar, o trabalhar, o servir ao Senhor, seja na igreja, no recôndito da igreja, seja aonde estiver, como o irmão citou há pouco, né? Seja em casa, seja na faculdade, seja no trabalho, com os meus vizinhos, eu quero viver a Cristo, eu quero ser essa luz, por amor que foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi outorgado, não por decorrência de um adestramento ou por decorrência de um discipulado tão somente, mas sim porque o Espírito Santo está me movendo a isso. E a nossa alegria vai se dar porque, apesar destas adversidades que possam surgir, que possam acontecer, seja de questão interna, pessoal, seja externa, não sabemos, o Evangelho está progredindo. O Evangelho, ele continua progredindo. Ele não vai simplesmente acabar, ele não vai esmorecer, ele não vai se diluir no tempo e alguém vai dizer, mas lembra daquele pessoal, a igreja, lembra como é que era a igreja mesmo? Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja evangélica, vocês, não, nunca mais vi ninguém. Isso não vai acontecer, porque este amor não depende de nós, como falamos, mas depende do Espírito Santo que em nós habita. E até o retorno de Cristo, o Senhor haverá de estar trazendo pessoas para o seu aprisco. Quando nós falamos, por exemplo, do retorno de Cristo, estamos falando, qual é o ponto final? O que vai definir realmente quando Cristo virá? Em primeiro lugar, é a vontade de Deus Pai, que nós nem sabemos, né? Somente o Pai sabe. Muitas pessoas têm tentado estabelecer datas, não é possível. Podemos até pensar, né, em uma situação, em um contexto histórico, né? Estamos olhando para a nossa sociedade, estamos percebendo que algumas coisas estão se dando, algumas coisas estão acontecendo, então nós, né, lembra que Paulo fala aos Filipenses, mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa.
né? Nós não estamos em trevas. Então nós podemos, pelo Espírito Santo que está em nós, temos a consciência e o discernimento de entender coisas estão acontecendo. E então esses são os sinais que o Senhor mesmo já tinha falado, e esses sinais demonstram que o Senhor está às portas de retornar. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Mas qual é o evento efetivamente que vai determinar, e esse evento nós não sabemos. Este evento nós não entendemos qual seja. Nós nunca vamos conseguir precisar qual será esse momento, mas é exatamente este ponto que vai determinar a volta de Cristo. E qual é, pastor? Ora, o que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje? Ele estabeleceu a sua igreja e Ele mesmo está completando a sua igreja. Todos aqueles que se chegam à igreja, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que reconhecem que são pecadores e precisam de Cristo, esses são trazidos de fora, ou seja, trazidos do mundo para dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Quando este corpo for completado, quando o último membro for completado, então, aí termina-se o trabalho de Deus com relação à formação do corpo de Cristo, com relação à formação da noiva. E quando a noiva estiver completa, o último membro for colocado no corpo, aí o Senhor Jesus Cristo retorna. E em retornando, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Desta forma, nós não sabemos quando vai ser este último membro. Nós não sabemos qual será essa última peça a ser colocada no corpo de Cristo ali. Mas o fato é que isso está acontecendo. Isto não vai parar até que aquela pessoa, aquele último indivíduo seja colocado. E isto traz para nós essa responsabilidade gostosa de evangelizar. Como calvinistas, que sou pelo menos, muitas pessoas criticam, né? Mas se você é calvinista, você crê que aquelas pessoas que vão ser salvas igual. Então, para que evangelizar? Então, muitos dizem que o calvinismo ele trabalha contra a evangelização, muito pelo contrário. Porque se eu dependesse da vontade do homem para se converter, pode pendurar a chuteira. Ninguém haveria de se converter. Agora, como eu sei que o Senhor é quem trabalha no coração daquela pessoa para ela entender, aí eu posso ir com certeza. Porque pode não ser o A, pode não ser o B, mas talvez o C. Deus está chamando pessoas para a completação da sua igreja. Então eu posso evangelizar com toda alegria e com toda certeza, porque eu sei que dentre essa multidão que está no meu dia a dia, com as quais eu encontro, um deles pode ser um eleito em Cristo. E através de mim o Senhor pode trazer essa pessoa. Não tem nada mais gratificante ou mais motivador para o evangelismo do que o calvinismo. Saber que tem pessoas que já estão lá. Só basta ouvir o evangelho para que o Senhor trabalhe no seu coração. É claro que um dia ele será, mas que bênção se Deus puder me usar para trazer essa pessoa, usar você. Então não é a questão de eu ficar em casa, porque eu sei se um dia ele vai ser salvo, então o amor pelo progresso do Evangelho é que vai fazer com que eu vá à frente e que eu evangelize e que eu me prepare cada vez mais e que eu esteja aos pés da cruz em comunhão com o Senhor para Ele me usar com toda a disposição para este progresso. E é isso que a gente vai ver hoje em Paulo. Antes disso, queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, ou da nossa visitante hoje. Hoje só temos a Ninosca, né, que já veio também, né, Ninosca? Não é a primeira vez, né? Mas agora está conosco aí, prazer. Cadê a filha? Não veio hoje? Não, hoje não. Compreendes o que eu hablo? Tá bom. Qualquer pergunta, fale com a Pilar, ela vai te contestar, ok? Eu estou falando espanhol aqui. É uma vergonha, né, o meu espanhol. Dom de línguas, Dom de la língua, hein? Vamos lá então, Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26.
Tem mais algum visitante? Não, né? Todos já são de casa aí, todos muito bem. Então, a Maria também já tem vindo, já não é mais visitante, a sua mãe Ana também não é mais visitante, né? Mas também ficamos alegres com a presença delas conosco aí. Filipenses 1, do 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes. Com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado a Deus pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos ensina a cada dia as verdades da mesma. Abençoa-nos agora, Deus, nesta meditação, que o Senhor traga alento, coragem, ânimo aos nossos corações para continuarmos servindo ao Senhor e de coração estarmos realmente sendo usados nas tuas mãos para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo estava preso em Roma, anos 60 depois de Cristo, mais ou menos. Paulo estava aqui preso e estava trazendo esta carta para aqueles irmãos filipenses. Eu já contei essa ilustração, mas certa vez estavam construindo uma a Catedral de São Pedro, em Roma, e um jornalista quis saber qual a perspectiva dos trabalhadores, daqueles que estavam trabalhando ali, e ele viu um grupo de homens empurrando pedras, né? E ele foi então perguntar para aqueles homens que estavam trabalhando ali, empurrando aquelas pedras, e ele perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? Ele olhou para o jornalista, para o repórter, e disse: eu estou empurrando pedra, não está vendo? É uma resposta, né? Aquele homem estava realizando aquele trabalho, e o seu trabalho, o trabalho que ele estava fazendo, simplesmente ele estava tendo a perspectiva de que era aquilo só, de empurrar pedra, né? E beleza, ele foi para um segundo e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou aqui ganhando o meu pão de cada dia para sustentar a minha família. Opa, uma perspectiva um pouco maior do que simplesmente empurrar pedras, né? E ele vai para um terceiro e pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: eu estou ajudando a construir a Catedral de São Pedro. Uma perspectiva e tanto, muito maior do que simplesmente o ato de trabalhar ou o ato de empurrar pedra. Uma perspectiva muito maior do que simplesmente sustentar a família, não, ainda que não possamos dizer simplesmente, né? Que já é um objetivo e tanto, mas ele sabia que ao empurrar aquela pedra, ele automaticamente iria sustentar a família. Mas havia um propósito maior do que ele e sua família, que era fazer parte de uma construção muito maior e que ficaria para a posteridade, o seu trabalho e a sua participação. Talvez ninguém nunca saberia o nome daquele trabalhador, mas ele sabia que ele participou de algo muito maior. Irmãos, trabalhar, servir ao Senhor é exatamente isso. Nós temos esta perspectiva do que estamos fazendo, que não estamos simplesmente, eu não estou simplesmente pregando aqui.
Eu não estou simplesmente pegando algum texto e trabalhando e trazendo aqui uma homilética, uma hermenêutica simplesmente. Estamos fazendo muito mais do que isso. Estamos reunidos para a glória de Deus. Estamos reunidos para o progresso do Evangelho. Estamos fazendo isso aqui para aquilo que um dia Cristo começou e Ele quer nos usar para continuar fazendo, nós estamos participando disso. Algum dia alguém vai se lembrar do pastor Márcio? Talvez não, eu não sei. Mas Paulo, por exemplo, não estava preocupado com isso. A perspectiva de Paulo não era ele, não era o seu conforto, não era a sua comodidade. A perspectiva de Paulo era que o progresso do evangelho ficasse evidente e fosse real. E que as pessoas conhecessem a Cristo, a despeito das motivações que nós vamos falar. Mas qual é a nossa perspectiva em estarmos aqui hoje? A minha perspectiva de estar aqui hoje é simplesmente para cumprir um compromisso com Deus. Tá? Ou a minha perspectiva é de ajudar a Igreja Batista da Graça? Aqui é melhor, né? É uma perspectiva um tanto melhor, mas a minha perspectiva maior é que o Evangelho progrida, que o Evangelho cresça, que o Evangelho desenvolva. E mesmo que ninguém se lembre de mim, e mesmo que ninguém saiba quem eu sou, eu vou cooperar nesta obra e nesse trabalho. Esta é a motivação de Paulo. E nós precisamos dessa motivação. Percebam que Paulo vai enfrentar, em primeiro lugar, ele estava preso e estava vendo pessoas, muitas vezes, fazendo aquilo, como ele vai falar aqui no versículo 15, Filipenses capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, verso 14. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, já que eu estou preso, aqueles irmãos estão pregando o Evangelho. Olha, Paulo está preso por causa do Evangelho. Então vamos pregar. Vamos pregar também. Se Paulo está dando esse exemplo, vamos contribuir, vamos seguir o exemplo de Paulo. Versículo 15. Porém, Paulo vai dizer: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Não é o que nós imaginamos, né, como uma forma padrão da igreja proclamar o Evangelho. Mas muitas pessoas podem sim proclamar o Evangelho por inveja, por discórdia, enfim. Mas Paulo vai colocar então aqui dois grupos de pessoas. Uns vão proclamar o Evangelho, vão falar do Evangelho por amor, seja amor a Cristo, amor às almas, amor ao próprio Paulo, ao próprio apóstolo. Ou seja, por que eu estou proclamando o Evangelho? Por amor a Cristo. Eu amo a Cristo de tal forma que eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar parado, eu preciso levar esse Evangelho adiante. Além disso, eu posso proclamar o Evangelho porque eu amo as almas perdidas, eu estou olhando essas pessoas, elas estão perdidas nas trevas do seu pecado, e eles precisam compreender que Cristo salva, e só Cristo salva. E eu posso pregar a Cristo por amor à igreja. Eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver essas almas convertidas, crescendo, desenvolvendo, e a glória de Deus sendo manifestada na igreja. E que juntos possamos caminhar como um exército, pregando este Evangelho, falando, sendo referenciais para este mundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que pregue o Evangelho, conquanto que eu seja usado para pregar o Evangelho. E ele vai falar isso também a Timóteo, para orientar a Timóteo a que esteja instruindo homens, e que esses homens, 2 Timóteo 2,2, que esses homens instruam a outros homens para continuarem instruindo e evangelizando e discipulando e fazendo discípulos. Esta é a ideia. E fazemos isso por amor, e devemos fazê-lo por amor. Mas aqui entra a graça de Deus. Aqui entra a graça de Deus. Nós cantamos um hino, 313, eu gosto muito desse hino, 313, em fervente oração, vem o teu coração. Vamos pegar aqui.
Mas nós precisamos olhar para ele e entender. Talvez já temos falado, né? Mas nunca encarece demais o falarmos. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Né? Ele está nos desafiando a derramar os nossos corações, a realmente dispormos-nos de nós mesmos e entregarmos-nos ao Senhor. Mas não pode fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. A minha pergunta, irmãos, quem aqui, quem de nós já depositamos tudo no altar? Quem de nós não tem aquela parte que ainda precisa ser trabalhada? Quem aqui pode dizer, eu já entreguei tudo, não tenho mais nada, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, quem aqui é totalmente controlado pelo Espírito Santo? Eu não vou dizer que sou. Não posso dizer que sou. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mais uma vez, eu não estou dizendo que não podemos cantar este hino ou que eu gosto desse hino, né, desse louvor. Mas nós precisamos entender. Porque se esta aqui é a realidade, a bênção de Deus vem mediante uma meritocracia. Ainda que nós queremos caminhar, nós queremos santificarmos-nos, mas percebam, nós só vamos experimentar, nós só vamos ver a resposta do Senhor quando nós entregarmos tudo e formos totalmente controlados pelo Espírito Santo. Não funciona assim. Nós queremos ser totalmente. D.L. Moody certa vez falou, né? O mundo está para ver o que o Espírito Santo pode fazer a um homem totalmente controlado por ele. Nós podemos ver Jonathan Edwards, um homem que entregou a sua vida, David Brainerd, né? Tenho falado, os jovens já leram o livro A Vida de David Brainerd? Leiam. Se você não leu, você está perdendo tempo. Leiam, deixe de lado aquelas leituras seculares, né? Que às vezes pode ser boa, mas leiam A Vida de David Brainerd. Você vai ver um jovem realmente dedicado ao Senhor, um jovem que entregou a sua vida para o serviço, mas não significa que ele era santo e perfeito, não significa que ele era totalmente controlado pelo Espírito Santo. A coisa aqui não está no que nós somos, ou no que eu sou, ou no que eu posso fazer para o Senhor. Aqui está a graça de Deus em me usar, apesar das minhas lutas, apesar das minhas dificuldades e limitações, apesar dos meus pecados. Percebam o que Paulo está dizendo, irmãos. Tem irmãos que estavam pregando a Cristo e eles não estavam entregados totalmente no altar. Eles não estavam totalmente consagrados. Por ignorância, não sei, mas enfim, eles não estavam. Olha o que Paulo está dizendo. Uns proclamam a Cristo por inveja e porfia. Como que alguém que proclama a Cristo por inveja e porfia pode ver um bom resultado? Isto é a graça de Deus. Deus usa uma mula. Deus pode usar qualquer um. Isto é graça. Esses que estavam aqui, eles não estavam totalmente derramados e totalmente controlados pelo Espírito, mas estavam pregando o Evangelho. Então, precisamos compreender que a obra do Senhor, de maneira, é feita pela graça dEle, pelo trabalho dEle em nós. E este amor que é derramado, é este amor que nós precisamos exercitar e permitir que o Espírito Santo continue a desenvolver em nós cada vez mais. E é isso que Paulo vai falar, por exemplo, aos Tessalonicenses, que o vosso amor aumente mais e mais. E para isso nós precisamos exercitar, precisamos trabalhar, precisamos nos sacrificar, precisamos olhar para aquele irmão, precisamos olhar para aquela pessoa. Eu estava pensando essa semana e eu falei, como eu estou errado, né? Como eu estou equivocado na minha maneira de ver. Porque você, como professor que sou, eu vou para a escola e às vezes eu tenho algumas falas ali, né, junto aos professores, nas reuniões, porque eu olho, eu percebo, né, algumas coisas e percebo como que às vezes tudo é muito inócuo. Enquanto estamos lutando pela educação, estamos deixando de lado as famílias. E na verdade, este é o principal fator, a família.
Só que eu vejo os professores muitas vezes com aquele ânimo, com aquele desejo, com aquela... É legal, é um profissional e está tudo certo, mas a gente vê, não é que você tem pensamento negativo, mas não vai dar certo. Porque se esses jovens não têm uma família para lhes dar um respaldo, o que você pode esperar do futuro? Não são as nossas ações que vão resolver aquele problema. Mas, e aí às vezes eu falo alguma coisa nesse sentido, com cautela, com calma, mas falo, mas eu falo que eu estou errado. Por quê? Porque eles não têm a mesma visão que eu tenho. Porque se eu tirar isso dessas pessoas, e na verdade isso é a vida deles. Esta profissão é tudo que eles têm. E por isso eles se agarram nisso, se apegam a isso. Se apegam a isso de tal forma que eles fazem disto a sua vida. E eu estou errado quando eu os critico. Porque eu estou querendo que eles tenham a mesma visão que eu tenho, eles não vão ter. E aí então eu cheguei à conclusão que, Márcio, fica quieto. Faz o seu trabalho. Faz o seu, se empenha naquilo que você pode fazer. Você está vendo isso porque é a sua realidade e você tem uma visão completa, você tem uma visão completamente diferente de uma visão de um profissional. Simplesmente você pensa na vida eterna, você pensa nos princípios divinos. Só que hoje temos uma sociedade que esses princípios não fazem mais sentido. Família, casamento, educação, isso não faz mais sentido para essa geração. Então não adianta você ficar batendo numa coisa que não vai acontecer. Mas mesmo assim, nós precisamos olhar então para esta realidade e perceber o que estamos vendo e vivendo e que a nossa visão seja aplicada não simplesmente pelo que eu falo, mas por aquilo que nós estamos vivendo. E é pela graça que isto vai acontecer. É pela graça que isso vai se dar. Não é o meu trabalho, não é o quanto eu faço, mas é a graça de Deus em transformar corações. E por que essas pessoas pensam assim? Olha, percebam, e é estranho, porque no versículo 14, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, olha o que Paulo fala, a maioria dos irmãos. Paulo não está dizendo que aquelas pessoas não eram irmãos, não, eles eram irmãos. Estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Alguns desses irmãos pregam por amor, mas alguns por inveja e discórdia. Mas por que um irmão pode pregar por inveja e discórdia? Talvez por imaturidade. Pode ser por imaturidade. Porque muitos daqueles irmãos poderiam simplesmente dizer assim, por que Paulo está preso? Paulo está preso porque, de certo, alguma coisa ele errou. Essa imaturidade teológica, espiritual, pode fazer com que algumas pessoas pensem que, se Paulo estava preso, ele estava preso porque ele cometeu algum erro. Por isso que ele está preso. Então vamos pregar o Evangelho para mostrar que Paulo está errado. E nós vamos pregar, e não vamos ser presos. E aí, por discórdia, ou para suscitar tribulação às cadeias de Paulo, como ele mesmo vai dizer aqui, para tentar afundar cada vez mais Paulo, né? É um pensamento errado e errôneo. Nós sabemos que Paulo estava preso, não porque ele tenha cometido alguma coisa errada, não que ele tenha cometido algum ato ilícito, mas ele estava preso porque pregou o Evangelho, simplesmente. Só que alguns irmãos não entenderam isso. Pensam que é imaturidade, pensam que foi um problema que Paulo cometeu, e não é diferente hoje. Muitas vezes, irmãos, nós somos acometidos de doenças, nós vivemos situações porque nós somos seres humanos. E existem pessoas que entendem que se você adoeceu, é porque alguma coisa você fez de errado. Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Não, nós adoecemos porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós vamos adoecer normalmente. E aí tem um problema, esse é demônio sobre a sua vida. Você está com um demônio, cuida porque precisa orar, né? Não. O que nós precisamos é enfrentar, claro, nós somos acometidos, sim, por forças espirituais, com certeza, há momentos de opressão, de tentação, isso é real na palavra de Deus, e precisamos, mas nem tudo o que acontece são coisas espirituais, irmãos, são situações do nosso dia a dia, são situações que nós enfrentamos, e nós temos limitações, temos habilidades que precisamos desenvolver e outras que nem tanto, mas nós precisamos simplesmente ter atenção a essas coisas e buscar do Senhor graça para nós irmos realizando o nosso trabalho.
E essa imaturidade, muitas vezes, pode aparecer até hoje, e aparece até hoje. E muitos desvios doutrinários acontecem exatamente por isso, por essa falta de consciência do que é realmente a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor Jesus Cristo mesmo vai dizer: no mundo tereis aflições. E se Paulo estava preso, é porque talvez ele estava dentro daquelas aflições que o Senhor Jesus tinha orientado, tinha falado. Mas talvez eles não pensaram. Pela imaturidade deles, eles não imaginaram desta forma. E aí Paulo olha para isso como apóstolo que é, como responsável que é por aquele grupo, pela missão, pela viagem missionária, por aquela igreja que ele fundou. Ele está vendo, talvez ele como responsável, e percebendo que isto aflige ele, mas em oração ele coloca aos pés do Senhor, para que o Senhor mesmo vá orientando isso, né? Ou às vezes, estas pessoas que estão fazendo isso, fazem por permissão divina. Lembra de José no Egito? As lutas que ele passou? Lembra que os irmãos fizeram todo aquele estratagema para ele ser vendido? Na verdade, eles queriam matar José, mas daí um irmão falou: não vamos matar, vamos vender ele. Tal. Venderam, foi lá para o Egito. José se tornou a salvação da família de Israel. Ou seja, Deus pode, de alguma forma, permitir que estas coisas aconteçam, que esta dureza do coração aconteça, para que, primeiro, trabalhar em nós, trabalhar em Paulo, trabalhar na minha vida, trabalhar na sua vida. Mas o que é importante aqui? Que o Evangelho continue sendo pregado. O importante não é o meu conforto. O importante não é o que o pastor Márcio está sendo aplaudido. O importante não é que a Igreja Batista da Graça é a igreja mais relevante de Blumenau. Essa não é a coisa aqui. E sabe, irmãos, como temos buscado isso? Como a igreja tem buscado ser relevante, ser isto, ser aquilo, ao invés de ser espiritual, ao invés de realmente ser espiritual. Olha o que Paulo vai orar, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, isso versículo da semana passada, né? E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Filipenses 1, 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda. Nós falamos um pouco sobre isso, mas perceba que Paulo não vai orar para que as programações aumentem mais e mais, que os programas, que os eventos, que o trabalho social aumente mais e mais, que a nossa abrangência midiática aumente mais e mais. Não, o vosso amor aumente mais e mais, em toda a percepção e conhecimento de Cristo Jesus. Este é o trabalho da igreja. É isso que precisamos fazer. Portanto, Deus pode permitir que estas situações aconteçam para trabalhar em nós, para mostrar que o importante aqui, o meu alvo, o seu alvo, é a propagação do Evangelho. É Cristo sendo pregado. É isto que importa. Agora, tenho falado já, mas nunca é demais também nós repetirmos, porque já falei isso também. Certa vez estava falando com um colega de trabalho, ele disse, falando sobre determinados segmentos religiosos, ele disse, mas o importante é que o Evangelho está sendo pregado, como Paulo fala aos Filipenses. Eu falei, sim, mas o importante é que o Evangelho esteja sendo pregado. A motivação daquela pessoa, isso não me importa realmente, mas ele está pregando o Evangelho? É isso que eu quero ouvir. Porque eu posso colocar uma cruz aqui, eu posso falar de Cristo, mas a minha mensagem é realmente a Cristo que eu estou pregando? É o Evangelho que eu estou pregando? É este o ponto aqui. Paulo não está contente porque várias denominações estão surgindo e vários eventos estão se dando. Ele está feliz porque, apesar da motivação daquela pessoa, o Evangelho está sendo pregado. Cristo sendo pregado. E ele vai falar isso no versículo 12, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E o versículo 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, a minha alegria está no fato de que Cristo, não é o Paulo, não é o ministério do Paulo,
Às vezes olhamos para determinados movimentos, né? A igreja tal, ministério não sei o quê, ministério tal. E aí você olha, tem a foto do camarada lá que fundou a igreja. Mas quem que fundou a igreja? Foi ele ou foi Cristo? Não estou entendendo. Né? Mas você vê a foto do cabra lá, né? Ele fundou esse ministério. E eu com isso. Imagine, vamos fazer a foto do pastor Márcio aqui, né? Na frente. Não. A foto do pastor Duane, vamos botar ali na frente, né? A foto do pastor Duane que fundou o trabalho aqui, certo? Não faz sentido, né, irmão? Mas é o que nós temos hoje. Ministérios baseados em homens. Ministério Flor de Lis, né? Por aí é a coisa. É o progresso do Evangelho. Essa é a minha alegria, é o meu desejo. Que o progresso, que Cristo seja pregado. É a nossa vontade. Olha o que Jesus vai falar em João capítulo 4, 34. João capítulo 4, verso 34. João 4, 34 diz: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar. Eu não sei os irmãos, né? Cada um tem um jeitão, tem um organismo, né, diferente. Eu, quando dá meio-dia, né, eu já estou assim, opa, tá na hora. Meio-dia e meia, né? Já estou, opa, o que nós temos por aí? Precisamos agilizar alguma coisa, vamos lá, né? 1 hora, se não saiu nada, já começa a ficar meio inquieto, né? Opa, vamos lá. 1h30 já não conversa muito, não. Não conta piada porque eu não vou rir, né? 1h30 já não vou ficar muito contente, não. Não. 2 horas, pronto. Você não tem mais o Márcio que você conhece. Não tem. 2 horas da tarde, sem comer, só com um cafezinho da manhã. Não. Eu não sei, talvez eu preciso controlar isso, mas começo a ficar irritado. É fome, eu quero comer. Hã? A filha é igual, né? A mais nova é igualzinha. Eu começo, ou seja, onde é que está a alegria se você não tem um alimento? Eu não estou falando de comer muito, não é essa coisa. Mas é o alimento diário, né? Eu quero separar, aquele momento, quero me alimentar. O corpo está pedindo isso, né? Olha o que Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Me permitam fazer uma mudança aqui no texto bíblico, né? A minha alegria, se eu não comer, eu não estou feliz. A minha alegria consiste em fazer a vontade do meu Pai. Talvez vocês não sejam como eu, talvez você pode passar um dia sem comer, ainda assim, mas 1 hora você vai querer comer. 1 hora, seja depois de 3 horas, 4 horas, 12 horas, não sei, mas em algum momento você vai precisar se alimentar. E se você não se alimentar, imagine que alegria você vai ter para olhar para uma paisagem, para olhar para uma situação, ouvir ali uma história engraçada e você rir, né? Ter alguém chegando e você se alegrar. Como eu vou me alegrar? Eu estou com fome, eu já estou há um dia sem comer. O que Jesus está falando aqui é que se não tivermos a comida, não tem nada, não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, não tem nada. Então me permitam parafrasear aqui as palavras do Senhor Jesus: a minha alegria consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus vai mostrar isso. Jesus vai falar disso, a respeito desse desejo. E ele vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 48, o salmista também vai falar um pouco sobre isso. Salmo capítulo 40, versículo 8.
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, eu tenho alegria, eu tenho prazer. Agrada-me fazer a vontade do meu Pai, do meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. A alegria que nós temos em Cristo é a alegria de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? Senão, que Cristo seja pregado, que Cristo seja falado. Cristo veio para nos dar exemplo, Cristo veio para nos dar as ferramentas, e Ele vai dizer, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá, então eu preciso ir para o Pai para que o Espírito Santo possa vir, e este vos conduzirá a toda a verdade, Ele vos ensinará, e Ele vos conduzirá, Ele convencerá, para que nós possamos realizar esse trabalho de quê? Ir e pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja propagado. E quando eu perceber, e quando eu vir que o Evangelho está crescendo, que está progredindo, é com isso que eu me alegro. É com isso que eu estou feliz. Agora, o que é o Evangelho? Como estamos dizendo? Ter uma igreja, botar uma cruz na frente de um prédio, colocar algumas coisas, cantar uns louvores evangélicos e falar algumas coisas motivacionais, usar a Bíblia. Quantas igrejas usam a Bíblia simplesmente por pretexto? Pega um versículo ali, lê, mas daqui a pouco eu tenho visto algumas, às vezes eu paro para ver algumas pregações, eu fazia um pouco mais antes disso, agora eu não faço mais, mas o camarada pegava um texto bíblico, lia um texto bíblico, daqui a pouco ia para curas, ia para libertação, e o Evangelho, eu quero ouvir o Evangelho, é o Evangelho que eu quero ouvir. Estava ouvindo esses dias, homens, não que estava ruim, né? não que estava errado o que ele estava falando, mas aí se falou de amor, mas aquele irmão, aquele pregador falou do amor, mas que amor? Esse amor em Cristo, este amor sacrificial, mas me parece que hoje tudo é muito motivacional, é muito psicológico. Eu preciso trabalhar em você a ideia de que você precisa desenvolver habilidades, capacidades que você tem na sua alma e na sua condição como ser humano para você amar. Não, esse amor, o nosso trabalho é pregar a Cristo antes de mais nada. E lembrando que o irmão trouxe na liturgia, 1 Coríntios capítulo 15, o que é o Evangelho. Então o que uma igreja precisa pregar? O que nós precisamos pregar? Ora, o Evangelho é simples. Nós daqui a pouco vamos ler, Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 15, 11, o que eu recebi e o que também vos entreguei. E Paulo vai repetir as mesmas palavras aqui no capítulo 15, 1 Coríntios 15. Verso de 1 a 3. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, 1 Coríntios 15, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei antes, a menos que tenha escrito em vão. E o versículo 13, então, ele vai repetir as mesmas palavras do versículo 11. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E aqui ele vai falar do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Acabou, isso é o Evangelho. Isso que podemos desenvolver pensamentos e ideias com relação... Sim, mas isto aqui é a base, este é o cerne do Evangelho. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, Cristo morreu pela sua igreja. E eu preciso aceitar isso pelos meus pecados. E eu preciso entender que sou um pecador e receber a Cristo como Salvador da minha vida. Este é o Evangelho. Pode parar em frente à televisão e ver quantas pessoas estão pregando isso. Não estão pregando, irmão. E eu não tenho mais saído em igrejas, né? Antes talvez eu fazia um pouco mais isso, não por visitar, né? Porque, não, para dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Não tem Evangelho, irmão. Não tem Evangelho. Tem palavras motivacionais, tem, enfim, mas não tem. O que Paulo está dizendo aqui é muito claro. Se o Evangelho está sendo pregado, independente do objetivo ou da motivação, eu não me preocupo com isso. Se Cristo está sendo pregado, amém. Mas a questão é, Cristo está sendo pregado?
Cristo efetivamente está sendo pregado nesses movimentos? Eu tenho a dizer para os irmãos que não. Tem pessoas que se levantam hoje para dizer que a palavra precisa ser adaptada. A Bíblia hoje precisa ser adaptada. E esses movimentos, tem milhares de pessoas envolvidas aí. Tem milhares de pessoas que seguem esses caras. Se é a palavra que fala de Cristo, se é a palavra que fala do Evangelho, é nela que nós encontramos o Evangelho, como é que ela pode ser adaptada? De que maneira vamos adaptá-la ao nosso tempo? Isso não faz sentido. Portanto, apesar de tudo isso, o Evangelho está progredindo, e esta deve ser a nossa alegria. Primeiro, porque precisamos entender quais são as motivações que estão por trás e buscar esta motivação, ou seja, pregar por amor a Cristo, pregar o Evangelho verdadeiro, porque há um objetivo maior, o objetivo é a pregação do Evangelho puro e simples, e há um destino incomparável. No versículo 19, Paulo vai dizer: porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito, Jesus Cristo me redundará em libertação. Que libertação? Libertação do quê? Libertação da sua prisão, das suas cadeias, que ali no momento estava. Ele estava esperando que o imperador libertasse ele da prisão? Pode ser. Talvez ele estava esperando que ele fosse libertado de uma possível execução, ou simplesmente ser libertado daquele momento. Paulo vai dizer aos Coríntios que a nossa breve e a momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Nós não sabemos exatamente o que é, mas o fato é que Paulo sabe que sua vida é em Cristo, por mais que ele passe por algumas lutas ali, o Senhor haverá de o libertar, mesmo que seja no final da sua vida. Salmo capítulo 4, versículo 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Portanto, aqui Paulo vai dizer que há uma ardente expectativa, versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo vai dizer: não importa se eu viver ou se eu morrer, se Cristo for engrandecido na minha vida, é isto que eu quero. Ali está a minha alegria, é nisto que a minha alegria está pautada. E aqui é interessante a linguagem que Paulo vai trazer: porquanto, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ou seja, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne. Percebam? Por que eu prego a Cristo? Por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor aos irmãos, por amor às almas perdidas. Paulo está dizendo: eu poderia, me parece que Paulo teve essa escolha, eu poderia simplesmente escolher ir para os céus, morrer e estar com Cristo. E percebem, que o versículo 23 vai dizer: olha, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Se Paulo pudesse escolher, ele vai dizer: eu gostaria de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, por amor à igreja, pelo progresso do Evangelho, eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer aqui. E convencido disto, versículo 25, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo desejaria ficar, se ele tivesse essa escolha, ele desejaria ficar na carne, ou seja, vivo, mesmo que em tribulações, mesmo preso, para continuar o seu trabalho, para o progresso da igreja, o progresso daqueles irmãos. Que expectativa, não é, irmãos? Que perspectiva tinha este homem com relação à igreja? Ele não estava simplesmente empurrando pedra. Ele não estava simplesmente fazendo para comer, para sustentar uma família. Ele estava pensando em algo muito maior. A expectativa ardente, a expectativa de Paulo, a sua esperança, estava baseada no fato de que ele queria ver o Evangelho crescer, progredir cada vez mais, mesmo que ele morresse por isso. Irmãos, a nossa pergunta é a seguinte:
Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa ardente expectativa e esperança? É que Deus me abençoe naquele concurso que eu vou fazer amanhã. É que Deus me abençoe no meu trabalho. Eu estou na igreja porque eu quero ver Deus me abençoando e eu quero, crescer financeiramente, socialmente, quero ser relevante. Por que eu estou aqui hoje? Eu entendo a minha participação como membro deste corpo, membro do corpo de Cristo, não somente da Igreja Batista da Graça, mas do corpo de Cristo, para o progresso do Evangelho, para que Cristo seja glorificado na minha vida, seja pela vida ou seja pela morte. Um dia, todos nós vamos partir. Seja agora, seja daqui 5 anos, 10 anos, daqui 20 anos, daqui 100 anos, eu não sei. Daqui um dia, todos nós partiremos. Mas o que estamos fazendo com esse tempo que Deus está nos dando hoje? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua perspectiva? Ser usado por Deus, independente se você vai ser conhecido ou não, independente se eu vou ser suprido nas minhas necessidades ou no meu conforto ou não, mas que o Senhor trabalhe em meu coração e em nossos corações para compreendermos que Ele quer ser glorificado em nós, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, ele queria continuar na igreja, entendendo, Paulo sabia qual era o papel dele como apóstolo e a sua importância para aquilo que ele foi designado no contexto da igreja. Mas ele vai dizer, de vos gloriardes em Cristo Jesus. Gloriarmos na pessoa de Cristo, honrarmos a Ele, vivermos para Ele, para a glória e honra tão somente dEle. Que Deus nos abençoe, possamos ter esse pensamento. E se não temos, oremos, busquemos ao Senhor, para que Ele faça com que o nosso pensamento, a nossa visão possa crescer mais e mais no que diz respeito ao próprio progresso do Evangelho e desejar isto. Tem um coro, irmãos, eu não sei se tem aqui, se não tiver, 342. 342. A gente não canta muito, né? Talvez já cantamos uma vez aqui, mas nós não cantamos muito ele, mas vai dizer assim, é um texto baseado, é uma letra baseada exatamente nessas palavras de Paulo, do versículo 21 até o 23, né? Para mim o viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, Jesus me satisfaz, para mim o viver é Cristo meu Senhor. Temos aí? 342? Peguei o violão errado. Você é veieira, né? Para mim o viver é Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar? Para mim o viver é Cristo. Para você o viver é Cristo e o morrer é ganho muito mais. Se você morrer hoje, você está feliz? Ou tem coisas que você quer fazer aqui? Tem muitas coisas que nós queremos fazer, né? Faz tempo que eu não canto, não toco, então se eu errar aqui, mas os irmãos sigam, tá? Quantos conhecem o louvor esse? Acho que só eu, né? Se eu errar, errei então. Para mim o viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, Jesus me satisfaz. Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Meu coração sentia muita dor, mas Cristo se tornou meu Salvador. Quando Ele disse, vinde a mim, Ele libertou-me assim. Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Há muita coisa que eu não sei, mas uma coisa sei que eu ganhei.
Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Fácil, né? Bem tranquila a melodia. Vamos cantar mais uma vez? Para mim o viver é Cristo meu Senhor e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego e paz, Jesus me satisfaz. Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Essa parte só os homens, tá? Aí, meu coração sofria muita dor, mas Cristo se tornou meu Salvador. Quando Ele disse, vinde a mim, e libertou-me assim, para mim o viver é Cristo meu Senhor. São as mulheres daí, tá? Aí, há muita coisa aqui que eu não sei, mas uma coisa sei que eu ganhei, porque Ele me chamou, e então lavou meu coração, aí todos juntos. Para mim o viver é Cristo meu Senhor. Será que dá? Vou cantar mais uma vez, os homens vêm comigo aqui, né? Aí depois só mulheres, tá? Meu coração, Senhor.